Quem é corajoso? Levanta a mão. Você que está aí na rede social, no YouTube, acompanhando a gente, se você é corajoso, levanta a mão também, que essa palavra é para você. Quer ter um momento de oração? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor realmente é fiel, o Senhor verdadeiramente é fiel. Queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor Jesus é nosso amigo do dia a dia. Ele é aquele que se dispôs a descer aqui e a morrer no nosso lugar pelos nossos pecados e nos redimir para que pudéssemos voltar a ter esse relacionamento com o Senhor e relacionamento agora de vida eterna com o Senhor. Fala conosco hoje, ensina, Pai, o que o Senhor quer ensinar para nós. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Sua palavra, não a palavra de um homem, mas a palavra do Senhor, que é viva, eficaz, que salva, que cura, que transforma, que edifica, Senhor, cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom demais estar aqui nessa série Coragem. É uma série que nos desafia e nos faz pensar a respeito daquilo que o Senhor sempre nos chama, a ser fortes e corajosos. Domingo passado foi o primeiro culto da série, onde foi ministrado coragem para enfrentar novos desafios, e foi ilustrado a respeito da vida de um personagem bíblico, Josué, quando Deus, já cumprindo a sua promessa de libertar o seu povo do cativeiro, da escravidão no Egito, ali por 400 anos, o seu povo sai, volta então para uma terra prometida, para poder cumprir essa promessa de Deus. E depois ali de um período de 40 anos de deserto, o líder desse povo, Moisés, morre, e Josué tem então que assumir essa responsabilidade de poder levar, a incumbência de levar o povo de Deus para uma terra prometida. A terra está prometida, mas os desafios estão pela frente. Um rio a ser ultrapassado, um povo habitando a terra prometida, lutas. Então, todos os desafios para a conquista da terra prometida. E esse é o nosso dia a dia. Nós temos promessas de Deus para a nossa vida, mas também temos os desafios para que essas promessas venham a ser cumpridas e que nós possamos crescer, amadurecer e a experimentar do poder de Deus em nossas vidas, para que em Cristo Jesus sejamos mais que vitoriosos. Hoje, o subtema é medos e fugas, e seremos ministrados pelo Espírito Santo a respeito do que o Senhor quer nos ensinar a respeito disso. Primeiramente, o que é medo? O que é o medo? O medo é um instinto de defesa que nos alerta sobre possíveis riscos e ameaças à nossa pessoa. O medo, ele é um estado emocional de apreensão ou tensão, acompanhado por sintomas que ativam o nosso sistema fisiológico, através de palpitações, dificuldades para respirar, tonturas, suores, sensações de calor, frio, que são desencadeados através de ameaças reais, imaginárias ou aquilo que a gente antecipa. Uma descarga de adrenalina, uma descarga de química no nosso corpo, que faz com que a gente venha a sentir tudo isso. Você já sentiu isso? Você já sentiu palpitação? Você já sentiu frio? Você já se sentiu congelado? Você já sentiu tremor? Tem gente que leva um susto e quase que morre. Então, isso aí são as reações naturais. E o medo, ele é pessoal. O que assusta o que traz medo para uma pessoa, pode ser indiferente para outra pessoa. O medo pode surgir, de repente, por alguma coisa visível. Tem gente que tem medo, por exemplo, de barata, medo de morcego, medo de cobra. Alguém aqui tem medo disso? Tem gente que treme de medo de barata, tem marmanjão que treme de medo de barata. Uma vez eu estava fora de casa, recebi uma ligação no celular da Rosângela,
Bem, corre aqui que entrou uma barata voadora aqui no quarto, eu estou trancada no banheiro. Então a casa toda ficou à disposição da barata e a dona da casa trancada no banheiro. E lá vou eu, Senhor, me ajuda a achar essa barata lá para poder resolver. E aquilo que poderia ser uma situação mais rápida, a melhor de todas, que seria essa barata achar o caminho da janela e ir embora para a rua, poderia talvez ser a situação mais complicada, porque pior do que você achar uma barata é você não achar a barata. E aí, então, passar a noite inteira procurando uma barata que já foi. Mas, graças a Deus, eu acho que Deus providenciou ali uma barata suicida. Quando eu cheguei, ela já veio assim, tranquila, e já pude dar um fim, né, acabar com esse problema. Então, aquilo que pode ser algo terrível, assustador para uma pessoa, isso para outra pessoa pode ser completamente indiferente. O medo também pode surgir em situações mais complexas e abstratas, né? A possibilidade de perder o emprego. Tem gente que liga buscando um aconselhamento, buscando oração. Eu não posso perder esse emprego, eu estou morrendo de medo de perder esse emprego. E hoje isso tem acontecido com uma certa frequência. Uma prova difícil na escola ou na faculdade, que gera aquela insegurança, aquele medo. Um teste de rua para poder tirar uma carteira de motorista. Quantas pessoas já foram reprovadas em teste porque tremeu de medo na hora que o fiscal entrou dentro do carro e não conseguiu fazer o que tinha que fazer? Medo de um diagnóstico, de um exame médico, de ir para uma sala de cirurgia, de mudar de cidade, medo de tomar injeção, medo de um divórcio, de ficar sozinho, de ficar endividado, de quebrar, medo de perder os bens. Tem gente que tem medo de altura, medo de falar em público. De vez em quando a gente tenta conseguir uma pessoa para poder trazer um testemunho daquilo que foi uma bênção alcançada, mas a pessoa simplesmente tem pavor de microfone, e a gente não consegue, e custa às vezes conseguir fazer uma pessoa dar um testemunho, treme, não sai do jeito que treinou. Então tem pessoas, né, que sentem esse medo. Medo de viajar de avião, medo de viajar de navio. Ano passado nós viajamos com uma senhora que ela nunca tinha viajado de avião, ela ficava assim tremendo dentro do avião. Então, é um pavor. Medo do escuro. Quem tem medo do escuro? Medo da violência nas ruas, medo de uma bala perdida, medo da violência dentro de casa, que cala quantas pessoas. Então, essas coisas afetam. Medo de ir para o inferno. Tem gente que vem na igreja mais por medo de ir para o inferno do que vontade de ter, né, um encontro com Deus, de buscar a Deus, pavor daquilo, né, que são coisas assustadoras, medo de morrer, medo de errar. Então, esse ano de 2020, você já teve medo? E que tipo de medo que você já teve? Então eu quero te dizer, meu irmão, que isso é uma reação natural, normal do ser humano, mas você não tem que ter medo de errar. Em Cristo Jesus, você tem que ter coragem de acertar, de fazer a coisa certa, porque o Senhor é com você, Ele acompanha você, Ele vai com você onde você estiver, Ele é o seu amigo. No culto da quarta a gente está falando, Deus está perto, Ele está perto de você, o Espírito Santo Ele te instrui a respeito de tudo que você precisa lembrar, de tudo que você precisa fazer, daquilo que não desagrada. Se você se entristece por alguma coisa, Ele está colocando essa tristeza no seu coração para que você possa refletir sobre o que você está fazendo, se está fazendo certo ou errado. Então isso é muito daquilo do nosso dia a dia. Um exemplo bíblico que poderia trazer muito medo, trouxe medo para quem participou e poderia trazer muito medo para qualquer um de nós. O rei da Síria estava querendo acabar com o povo de Israel. E tinha um profeta lá em Israel. E sempre que ele manobrava o exército dele para destruir o exército, o povo de Deus, quando chegava o exército dele lá, não tinha mais ninguém. Aí outra vez não tinha mais ninguém. Então ele chamou os comandantes e ele falou, há um traidor entre nós. Alguém entre nós está contando para Israel as nossas manobras.
E aí um dos conselheiros do rei da Síria falou: Senhor, não há nenhum traidor entre nós. Existe um profeta lá em Israel, que Deus conta para ele tudo o que o Senhor fala dentro do seu quarto. Então ele já prepara o povo de Deus, ele defende o povo dele. E quem é esse homem? É Eliseu. Vamos lá prender esse Eliseu, vamos lá pegar esse Eliseu. E foi todo o exército com carros de combates, homens armados de espada, lança, martelo, machado, tudo quanto é arma para poder ir lá e cercar a cidade, dominar a cidade e pegar o Eliseu. E um dos assistentes de Eliseu acorda de manhã cedo, quando ele vai assim na porta da cidade, vê aquela tropa cercando a cidade. Diz a Bíblia aqui que, meu Senhor, que faremos? Ele sentiu muito medo. E Eliseu falou para ele: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse os olhos do assistente dele, do jovem. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo do exército de Deus ao redor de Eliseu. Amém? Então nós não temos noção da quantidade de livramento que o Senhor traz para nós. Simplesmente porque a gente não está vendo esses livramentos, esses anjos, essas providências que o Senhor traz para nós, a gente teme aquilo que de repente Deus já nos protegeu, já nos livrou. Tem coisas grandes que a gente nem lembra. Por exemplo, se o nosso planeta desviar da órbita dele 1 grau que seja, ou a gente torra ou a gente congela, por causa da diferença de temperatura, estarmos mais próximos ou mais longe do Sol. Então nós estamos na rota certa, há milhares de anos Deus está sustentando a órbita do nosso planeta para que nós possamos viver. Então a gente nem tem noção a respeito disso. Quantos livramentos o Senhor já trouxe para nós hoje, para estarmos aqui, de acordarmos, de estarmos aqui respirando, de não termos morrido de noite. A gente não controla o batimento do nosso coração, não controla o nosso respirar, e o Senhor junto com a gente, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. E a fuga, medos e fugas. O que é a fuga? A fuga é um padrão emocional automático, é uma reação que acontece perante um estímulo de uma ameaça, de um medo. Várias respostas de fuga são possíveis: a evitação ou fuga, a imobilidade ou uma defesa agressiva de quem está acuado, ou simplesmente uma submissão. Eu lembro uma vez, uns 22 anos atrás, antes de conhecer a Rosângela, eu tinha um hobby que era pescaria esportiva, com isca artificial, carretilhas, essas coisas, e eu estava numa represa, perante ali uma lua cheia que amanheceu. Eu pesquei durante o dia e apareceu uma lua cheia muito bonita. Falei, vou ver se eu pesco traíra, numa prainha que tem aqui perto, uns 500 metros perto da casa onde eu estava. E naquela noite eu estava lá, já eram as 10, quase 11 horas da noite, eu comecei a ouvir um som de passos vindo numa matinha que ficava atrás da prainha. Eu pensei, deve ser mais algum pescador, que está vindo pescar. E esse som começou a aumentar, e aí já estava vindo assim na minha direção. De noite a gente tem a audição mais aguçada, e eu comecei a perceber, puxa vida, já não está mais dentro da mata, está aqui de fora, está na prainha e está aumentando, parece que está vindo na minha direção. Então eu virei para ver o que era, e estava tudo escuro, mas era algo assim mais ou menos dessa altura. Eu falei, gente, mas parece um pastor alemão, mas um pastor alemão de 2, 3 andares, não tem isso. Liguei a lanterna, era um lobo-guará, uns 15, 20 metros no máximo de distância. Eu já vi olhos de bichos, brilhando com luz, dá um reflexo branco, amarelo, vermelho, mas azul eu nunca tinha visto.
E naquela prainha, naquele escuro, com aquela mata atrás, e aquele lobo brilhando com o olho azul, olhando assim para mim, aí deu aquela sensação que eu falei de imobilidade. E a sensação, uma vontade de fuga tremenda. Então, eu pensei, quais são as minhas chances? E quando eu vi que ele se assentou assim, eu falei, opa, melhorou, ele está mais calmo. Então, ele deve estar observando. Eu pensei, ou eu pulo dentro dessa árvore e vou nadar até o meio da represa, ou eu vou correr para cá, para a esquerda, para a direita. Enfim, resolvi, vou correr. E quando eu comecei a correr, eu acho que eu fiz tanto barulho que também correu para o outro lado. Então, eu não sei quem ficou com mais medo, né? Se eu ou ele, pelo barulho. Mas, enfim, foi muito assustador, petrificante, ver um lobo solto, né, a uns 15, 20 metros de você. Quando eu cheguei lá na casa, eu falei com o dono da casa, falei, olha, acabei de ver um lobo ali. Ele falou, aqui tem muito guará mesmo. Aí de vez em quando aparece umas oncinhas. Eu falei, que legal, né? Então, aí depois eu conheci a Rosângela, aí nunca mais tive interesse por pescar, depois que Deus me arrumou uma sereia linda, né? Então, pescaria perdeu a graça, e agora eu entrei naquele clube, né, deixei de pescar peixe, comecei a pescar homens, né, para o Senhor, e estamos juntos nessa pescaria. E então, é um padrão de reação que a gente tem, pernas para que te quero, de repente é uma fuga mesmo, que é para instinto de sobrevivência. A fuga também pode ser uma defesa psicológica em situações de consciência de pensamentos e sentimentos difíceis de encarar. E assim algumas pessoas têm a tendência de fugir da verdade ou se proteger da dor. Então, quanto mais vivem nessa defesa, que não é mais necessária, mais impedimento há para o amadurecimento mental dessa pessoa. Permanecer na defesa e não admitir seus problemas, é negar as suas limitações, é negar os seus medos, é negar as suas tristezas, as suas fraquezas, é negar as suas angústias, seus defeitos e as suas falhas de caráter. É negar a correção, é negar aquilo que Deus pode estar trazendo, é viver uma vida falsa. Isso aí é algo que pode estar adiando a transformação de Deus para nossas vidas. É essa fuga. Procurei na Bíblia um exemplo de fuga, e eu encontrei ali no Salmo 139 um trecho que fala algo que me pareceu ser uma fuga. O salmista, o rei Davi, diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Então, para alguém escrever isso, é sinal que ele pensou isso antes. Se ele pensou isso antes, ele pode ter vivido um momento em que ele, sabendo que Deus é onipresente, mas ele poderia estar passando por um momento, uma etapa não muito gloriosa da vida dele, e ele não queria que Deus visse aquilo que ele estava fazendo. Ele pode ter sentido essa sensação de como fugir de Deus que me observa, que está comigo, está de perto o tempo todo. Então, eu creio que é possível que ele tenha experimentado essa vontade, essa sensação, e aí ele escreveu, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Deus não dá folga. Deus está sempre presente com a gente. Amém? Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. E aí então o salmista tira uma conclusão. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Amém.
Está lá no Salmo 139. Então, o reconhecimento da maravilha, da grandeza, do poder, da presença contínua de Deus, do amor dEle pela nossa vida, dEle sabendo que podemos estar até mesmo querendo ausentar dEle, fugir dEle, Ele não nos larga, Ele está sempre ali, pronto para nos socorrer de nós mesmos, para nos ajudar e nos pegar com a mão dEle e falar: filho, eu te seguro pela minha mão, e eu te levo comigo, e eu te fortaleço. Amém? E a coragem? Coragem, ao contrário do que muitos pensam, o medo não é o oposto da coragem. Na verdade, a coragem é como nós lidamos com o medo. Ela é a atitude de como lidar com o medo que sentimos. Esse medo que é uma reação, uma sensação de sobrevivência, como ser corajoso. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo, do temor e da intimidação. Deve-se notar que coragem não significa a ausência do medo, e sim a ação apesar do medo. O contrário de coragem é conhecido normalmente como covardia. Exemplo bíblico de coragem. Quando o gigante Golias confrontou os exércitos de Israel. Em 1 Samuel 17 diz que quando os israelitas viram Golias, todos fugiram com muito medo. Numa única frase aqui de 1 Samuel 17, 24, conta para nós o nosso subtema, os 2 pontos do subtema, medo e fuga. Todos os integrantes do exército de Israel fugiram com muito medo de um homem gigante. E aí aparece Davi, a gente já conhece a história, e no decorrer dessa história, Davi fala uma frase que fica marcada na história. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Amém? De onde vem essa coragem? De onde vem esse discernimento? De onde vem esse conhecimento a respeito de Deus, que traz para nós não apenas a segurança, mas traz para nós a coragem para enfrentar aquilo que um exército fugiu de muito medo. Então, o Senhor pode trazer para nós esse discernimento, e esse discernimento nos encoraja, a ponto de ser mais corajoso que um exército inteiro. Um outro exemplo de grande coragem, o rei Nabucodonosor, narrado lá em Daniel, no livro de Daniel, ele manda construir uma estátua e baixa um decreto que todo mundo no reino dele tem que se ajoelhar perante essa estátua. E ali estavam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não se ajoelhavam diante dessa estátua. E alguns acerclas do rei chegaram para ele e falaram: aqueles 3 ali não estão ajoelhando não. E a sentença, se não ajoelhasse, era pena de morte. Então, num dia ali de evento em que todo mundo tinha que se ajoelhar diante do rei, diante da estátua do rei, o rei ali manda todo mundo ajoelhar e os 3 ficam de pé e gera aquele constrangimento de rebeldia, de não atender à autoridade do rei, e o rei vai dar a ordem específica para os 3 ajoelhem diante da estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, vai dar não vamos ajoelhar não, só diante de Deus a gente ajoelha. E ele falou: se vocês não ajoelharem, vou mandar vocês para a fornalha. A gente só ajoelha diante de Deus. Olha que convicção, olha que convicção em Deus que nos traz essa coragem, ou que pelo menos trouxe essa coragem para eles. Diz Daniel que o rei ficou tão furioso que mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E mandou lançar os 3 lá dentro. Estava tão quente que quem lançou os 3 lá dentro morreu queimado.
E de repente alguém chega para o rei e fala, ó, os 3 estão lá dentro e estão conversando com um 4º homem. O rei vai lá, na porta da fornalha, e aí ele diz uma frase também, gritando, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. O reconhecimento desse rei a respeito desses 3 que acabaram de desobedecer às ordens dele, foram punidos com pena de morte para serem queimados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Esse rei chega ali na beira da fornalha e os chama de servos do Deus Altíssimo. Essa é a coragem que pode estar transformando o mundo, a coragem dos filhos de Deus. Com certeza, Jesus, que era o 4º que estava ali junto com eles, falou, ok, ele está chamando, pode ir lá agora. Então, o Senhor está com a gente. Nas situações difíceis, dentro de uma fornalha, o Senhor Jesus está com você. Ele está com a gente. Eu e a Rosângela tivemos uma experiência de sentir a presença dele conosco. A Rosângela deu o testemunho disso numa pregação, a respeito aí de um sequestro relâmpago, onde nós fomos colocados dentro de um porta-mala do nosso carro, e era uma fuga, e essas pessoas deixaram a gente preso dentro de um porta-mala, no acostamento da rodovia daqui para Araguari, e ficamos ali cerca de 1h30, 2 horas, até conseguir abrir o porta-mala e poder sair. E era um ponto de encontro, nós, de dentro do porta-malas, ouvimos eles saindo do carro, eram 2 que apontaram a arma para a gente, colocaram ali dentro. Eles foram para o outro carro e a gente ouviu o pneu do outro carro cantando e saindo em fuga. E a gente ficava pensando, puxa vida, que maldade, né? Deixar a gente preso aqui dentro do porta-mala. E depois, com discernimento, a gente entendeu, puxa vida, que bom que deixaram a gente preso dentro do porta-mala, porque se os outros 2 vissem que havia testemunhas, talvez eles resolvessem matar a gente para não ter testemunha. Então foi um livramento do Senhor. E a noção do livramento veio alguns meses depois, quando ficamos sabendo que na mesma estrada, próximo dali, a polícia encontrou um carro queimado com um casal carbonizado dentro de um porta-malas. Então, independente de Deus ter sido bom com a gente, não ter sido bom com outro casal, a questão é sermos gratos todo momento pelos livramentos de hoje, que Ele dá para nós. Ele tem nos livrado, Ele tem cuidado de nós. E isso faz com que nós possamos nos sentir encorajados, numa situação como essa, preso ali, estar sabendo que, assim como Jesus esteve na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus estava ali dentro do porta-mala, sustentando a gente. Um outro exemplo, de coragem, que essa vem para a gente. Em Lucas 9, Jesus dizendo a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quer demonstração de coragem maior do que essa? A coragem para eu confiar mais no Senhor do que em mim e eu chegar ao ponto de negar a mim mesmo e colocar para o Senhor, Senhor, eu já entendi que a minha vida foi o Senhor que criou. Eu não sou o criador da minha vida. Os tempos de vida que eu tenho é o Senhor que sabe. Quantos fios de cabelo tem na minha cabeça, qual a minha estatura, é o Senhor que sabe. O Senhor tem controle de tudo sobre a minha vida. Então eu quero dizer para o Senhor que caiu a ficha. E nada melhor do que eu entregar o controle da minha vida para o meu Deus, aquele que me criou, aquele que é meu Deus, e aquele conforme está escrito no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, o Senhor cuida de você. Então, mesmo sabendo que isso é uma bênção, que isso é a melhor decisão que podemos tomar, precisamos de ter coragem para negarmos a nós mesmos e nos entregarmos totalmente ao Senhor e colocarmos à disposição de, ao entregarmos totalmente ao Senhor, cumprirmos o propósito que Ele tem para nós.
Seja esse propósito um sacrifício, seja esse propósito uma cruz, que vai nos custar, assim como isso já aconteceu com tantos mártires do Senhor. Então essa é a coragem, a disposição de fazer a vontade de Deus. Isso é aquilo que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Tem vitória pela frente, mas a vitória terá que ser conquistada. Não será dada de graça, você vai ter que conquistar. E eu vou te fortalecer, eu vou te suportar, para que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor. Amém? E porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação, nós podemos então sermos vencedores, fortes, corajosos, e também termos sabedoria com essa moderação, para que não venhamos com uma coragem sem sabedoria, estarmos nos expondo a um risco desnecessário ou colocar alguém sob um risco desnecessário. Não é porque eu confio em Deus, que eu creio que Deus me protege, que eu vou sair numa rodovia desembestado correndo aí a 200 por hora, colocando vidas em risco. Não vou sair ultrapassando o sinal vermelho, ou não vou sair hoje sem usar máscara para colocar riscos de outras vidas. Então entra também a questão da prudência e da responsabilidade para que nós possamos estar fazendo a coisa certa. Deus colocou em nós um espírito capaz de suportar as angústias que este mundo traz. Ele fez isso colocando em nós um espírito de fortaleza e não tirando de nós os desafios e as pressões. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Nós estamos com aquele que venceu o mundo, com aquele que nos dá a vida eterna. Entenda que a nossa paz não vem da ausência de medos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nós vivemos em um mundo cheio de aflições, porque todos os que vivem no pecado, separados de Deus, estão debaixo da escravidão do pecado. E continuam pecando, porque são escravos do pecado. São influenciados pelo maligno. Por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal. Mas sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Amém? Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna que todos nós precisamos e vivemos nele. Nossa paz vem de saber que o mundo, mesmo cheio de desafios e perigos, já foi vencido por Jesus Cristo. Jesus é o padrão daquele que enfrentou os desafios e aflições de um homem e mostrou que é possível suportar toda a dor. Se nós precisamos de um exemplo de coragem, o nosso exemplo é Jesus Cristo, que se dispôs a vir aqui e dar a sua vida como sacrifício. E que sacrifício que foi esse? Para que pudéssemos ser resgatados para a honra e glória do nome do Pai dele e dele também. Então isso aí é o nosso maior exemplo de coragem. E ele veio em pessoa, para que pudéssemos entender que dói na carne, sim, se tiver que doer na carne, mas a promessa de Deus é soberana sobre as nossas vidas. O medo também pode ter origem em uma expectativa de um cenário futuro que nós criamos, uma expectativa que não chega. A Bíblia dá um nome para esse medo, dessa expectativa, chama isso de ansiedade. E o Senhor Jesus diz: não andeis, pois, inquietos,
dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque essas coisas todos os gentios procuram. Todos os que não fazem parte do povo de Deus se preocupam com essas coisas. Não se preocupem com isso, porque vocês são de Deus e vocês têm um Deus que cuida de vocês. Amém? Então, quando você estiver vendo notícias, sabendo da situação, das circunstâncias, dos riscos, coloque isso na presença do Senhor. Seja forte, corajoso e tenha fé. Deus vai trazer um escape. Amém? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Está lá em Mateus 6. Quando tiramos o foco de nossos problemas diários, do dia a dia, das nossas circunstâncias, daquilo que estamos sendo afligidos hoje, e passamos a cuidar das coisas de Deus, do reino de Deus, do propósito de Deus para nossas vidas, enxergamos acima dos problemas e das circunstâncias algo maior e melhor, não apenas para nós, mas para todo o povo de Deus. Então o Deus elimina a nossa ansiedade. Às vezes temos medo de voltar para a nossa própria vida. Quantas pessoas sentem isso? Um casamento em ruínas, uma vontade de não voltar para casa, uma casa cheia de brigas, e como temos tido notícias e pessoas dizendo que por causa desse afastamento social, das pessoas ficando mais juntas, mais próximas dentro de casa, quantos atritos estão ocorrendo, a multiplicação de divórcios, a questão de conflitos, de relacionamentos dentro de casa, quantas notícias que nós temos visto a respeito disso, uma empresa derrotada, um trabalho sem propósito, temos medo de reconstruir uma nova vida em Deus, porque isso dá muito trabalho, e também porque estamos apegados ao passado, por pior que tenha sido o passado. Medo do novo, medo daquilo que não conhecemos e nos traz insegurança, medo da novidade de Deus, medo de nos esforçarmos. Por isso, em alguns casos, buscamos fugir na embriaguez, na pornografia, no adultério, no uso de drogas lícitas e ilícitas. Fugimos da realidade para tentar criar uma nova que não existe, ou tentar fugir de Deus. São apenas fantasias inúteis. São caminhos de morte. Só recebemos o novo de Deus se estivermos dispostos a abandonar o velho homem e a velha forma de pensar e agir, e nos submetermos a Deus, a sermos transformados por ela, no novo homem, na nova forma de pensar, na nova forma de agir, segundo a vontade dEle. Amém? Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Quero chamar o pastor Antônio Rosa para estar aqui com a gente. Jesus disse isso, isso está escrito no Evangelho de Marcos, a respeito da novidade de vida, a respeito do novo de Deus. Não dá para querer remendar o novo de Deus no nosso pano de fundo velho. Deus não vai fazer um conserto, Deus vai fazer tudo novo na sua vida. É a história do vaso.
o vaso na mão do olheiro, o vaso quebra todinho, não vai haver remendo, vai haver um vaso novo, um novo vaso, volta à forma do barro para depois fazer então um vaso novo. Essa é a ressurreição, essa é a vida que o Senhor tem para nós, esse é o nascer de novo que o Senhor tem para nós. Muito forte isso, quando nós passamos pelo batismo, que significa o morrer o antigo, o entregar-se o antigo, e ao sair de dentro da água, ao ser purificado pelo Espírito de Deus, a projeção da ressurreição do novo, do nascer de novo, do homem novo de Deus, com o selo do Espírito Santo. Esse é o homem que o Senhor, essa é a mulher de Deus que o Senhor tem para a sua vida. E de onde vem a coragem que nós necessitamos para vencer todos os medos? Pergunta para quem está do seu lado, se você está próximo de alguém, de onde vem a coragem para nós vencermos todos os nossos medos? Vem do novo de Deus operando em nossas vidas novas. Vem da nova forma de pensar e agir, vem do amor de Deus. E sabe onde isso está escrito? Isso está escrito em 1 João. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém? Vamos ter um momento de oração, fechar os nossos olhos. Quem está aqui, se quiser ficar de joelhos, você que está em casa nos assistindo. Pai, acabamos de ouvir que o perfeito amor, o amor que vem do Senhor, lança fora todo medo. Pai, as circunstâncias, o nosso próprio organismo nos sugere reação de medo, o instinto de sobrevivência. Mas nós queremos, Pai, dizer para o Senhor que o Senhor governa a nossa vida, o Senhor governa o nosso ser, o Senhor governa as nossas sensações. E que mesmo havendo esse medo, nós queremos lembrar que o amor do Senhor lança fora todo esse pavor, todo esse temor, todo esse medo e o transforma em coragem, o transforma em atitude de aprendizado, no aperfeiçoamento das nossas vidas através do seu amor. Que possamos experimentar, Pai, do amor do Senhor, e que mais do que experimentarmos para nós mesmos e sermos corajosos apenas para nós mesmos, mas que essa coragem que o Senhor derrama sobre nós possa ser inspiradora para outras pessoas, assim como a coragem que o Senhor deu para aqueles exemplos bíblicos que nós podemos ver na sua palavra, são inspiradoras para nós. A coragem que o Senhor nos dá possa ser inspiradora para que pessoas venham a crer e a entender, assim como Nabucodonosor entendeu: vocês, servos do Deus Altíssimo, podem sair da fornalha. Então nós, servos, filhos do Deus Altíssimo, sejamos fortes, corajosos, porque o amor do Senhor nos alcançou e nos dá espírito de fortaleza e de temperança. Em nome de Jesus.